Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas para mais um encontro formativo. Hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre as estações do ano, repensando conceitos e práticas no ensino de astronomia. E eu convido para essa roda de conversa, vamos colocar assim, o nosso vice-diretor Marcelo, para fazer também parte dessa roda. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Seja Ana, bem-vindo. obrigado, Ana. Antes de iniciarmos aqui nessa noite, eu queria pedir para a Ana adicionar o nosso secretário, o André Amaral, que já está por aqui com a gente também. Maravilha. Falar Boa umas noite, palavrinhas André. aqui. Boa noite, André. Boa noite, Ana. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos, né? Alegria estar aqui mais uma vez, né? Já posso falar um pouquinho, Ana, sobre hoje? Pode fazer a abertura. Ô, gente, eu queria primeiro agradecer a todos que estão participando dessa live, né? Desse momento que é proporcionado pelo Crescer. Eu penso que o trabalho que nós estamos fazendo, os feedbacks que nós estamos recebendo, tem proporcionado aí a gente encontrar caminhos, encontrar temas que são de extrema relevância e nesses momentos, nesses formatos que possibilitam a participação de cada vez mais profissionais da nossa rede. Eu queria, assim, agradecer demais, né, na pessoa da Ana, na pessoa do Marcelo, que atua aqui juntamente com a professora Sidneia, né, na gestão pedagógica dos anos finais, né, o trabalho de articulação com os formadores que têm enriquecido o nosso trabalho. E o dia de hoje, acho que o tema de hoje, a provocação, ela nasce, na verdade, do próprio formador que vai nos ajudar hoje, né? Eu queria agradecer muito aqui o professor Rama, que está conosco. O professor Rama é alguém que a gente teve a oportunidade aí de conhecer já há algum tempo, primeiro visitando a Noite com as Estrelas, lá no Observatório Barão de Moraes, depois conhecer a história dele, de alguém que, quando o observatório estava começando a ser construído, saiu caminhando sozinho para ver o que ia ser, porque tinha esse sonho de estar ali naquele momento, dormiu ao relento para encontrar aquele processo e depois realizou o sonho de estudos na USP, e hoje é a principal pessoa que organiza todos os processos ali dentro, junto à USP, de estudos, de projetos de abertura à comunidade, e a gente ficou muito feliz de ser provocado pelo professor Rama, que nos enviou uma carta preocupado com aquilo que nós estamos vivenciando hoje, com uma série de conceitos, com uma série de novidades que a gente tem em relação ao mundo da astronomia, muitas vezes fácil de acessar, mas muitas vezes confuso do ponto de vista em relação aos principais conceitos científicos mesmo, né? E aos fundamentos científicos que embasam todo o processo. O professor Rama falou assim: André, eu gostaria de contribuir de alguma forma com a minha pequenez, com o meu pouquinho de conhecimento que eu tenho, né, graciosamente, né, com os professores, né, de Fundamental 1, os professores de ciência, de geografia, porque eu tenho visto muita coisa boa, mas muita coisa que eu acho que eu posso contribuir, porque é até preocupante em relação àquilo que a gente está vivendo, né? E nós tivemos a oportunidade de assim, sermos tocados por essa mensagem, e o Marcelo esteve lá junto com a Ana, junto com a professora Sidneia, com um grupo, né, visitando o observatório, e então articularam esse primeiro momento de formação, que eu acredito, professor, que terão outros, né? Eu acredito que vai ser o primeiro de outros tantos aí que nós vamos proporcionar para a nossa rede. Eu queria pedir, assim, aos professores, coordenadores, diretores que estão aqui, aos profissionais, que aproveitem desse momento, participem, perguntem, explorem aquilo que vai ser apresentado, porque nós estamos falando aqui, de fato, aqui da nossa região, com um dos maiores especialistas e apaixonados por astronomia, a quem eu agradeço muito, tá, professor Rama? Muito obrigado por compartilhar todo o teu conhecimento, todo o teu estudo conosco, e essa é a Rede Municipal de Educação de Valinhos. Fique muito à vontade, né? Antes de passar para o senhor, eu vou, na verdade, quem vai passar vai ser o próprio Marcelo. Vou pedir que o Marcelo fale um pouquinho do teu currículo, e agradeço. Eu vou deixar aqui também esse momento
para depois entrar pelo YouTube para assistir também o senhor falando. Vai ser uma grande alegria ouvi-lo, tá bom? Obrigado, parabéns a todos e ótima formação, gente. Obrigada, secretário. Obrigado, secretário. Boa noite, professor Rama. Boa noite, Maurício, professora Andressa e Ana, e a todos que estão nos acompanhando pelo YouTube nessa noite. Quero começar apresentando aqui a professora Andressa Bruscato, bióloga, que vai estar mediando essa aula, essa expressão do conhecimento para nós. Então, primeiro quero agradecer a professora Andressa, e junto com ela nós vamos ter o professor Maurício Matos Salgado, também biólogo, ambos docentes aqui no município de Valinhos, professores de ciências que lidam com astronomia no dia a dia, e que estarão acompanhando a gente tanto no chat, como fazendo a mediação desse encontro, tá certo? E, é claro, em nome do Crescer, agradecer e apresentar aqui o professor Ramakrishna Teixeira, ele que é professor formado em Física pela USP, mestre em Astronomia também pela USP, doutor em Astronomia e Astrofísica na Universidade de Bordeaux, na França, e PhD, né, livre docente também pela Universidade de São Paulo. Então, essa expressão máxima de conhecimento que nós temos aqui, compartilhando com a gente nessa noite. Passo a palavra, então, para o professor Rama, que vai falar para a gente sobre estações do ano. Muito obrigada, Marcelo. Seja bem-vinda, professor. Seja bem-vinda, Maurício, professora Andressa. Professor, por favor. Bom, boa noite a todos. Para mim é um super prazer estar aqui, batendo esse papo com vocês, uma conversa online, mas que eu espero seja legal para todos, produtiva e tal, né? É um prazer assim, eu queria dizer para vocês que isso é parte do meu trabalho. Eu, de certa forma, sou pago para isso, né? Claro que a universidade valoriza muito mais o trabalho de pesquisa que a gente faz do que o trabalho de formação de professores e divulgação científica e tal. Mas mesmo assim eu faço isso por natureza, gosto de fazer e acho também que é parte da minha obrigação, tá? A gente, como a Ana disse há pouco, né, a gente vai bater um papo, que nós vamos conversar sobre as estações do ano, vamos refletir sobre como a gente fala das estações do ano, ensina as estações do ano e tal. E, no fundo, eu gostaria também de falar de outras coisas, mas não vai ser hoje. A gente escolheu esse tema, digamos, é um ponto de partida, né? E esse tema ele é importante porque, primeiro, todos vocês, eu também, que há muito mais tempo que vocês, a gente aprendeu, a gente ouviu falar das estações do ano na escola, a gente ensinou as estações do ano, a gente ouve falar das estações do ano na mídia. Então, é um tema que faz parte do nosso dia a dia e tal, e principalmente para os professores, né, que ensinam isso, eu acho que, quer dizer, eu achei que era interessante, nós vamos ver se é ou não, né? Sim, professor, de extrema importância, um assunto que despertou muito interesse, né, e muitos dos nossos professores que nos procuraram, né, pedindo para participar, para ter esse espaço. Então, assim, é um assunto que, né, que realmente é de interesse da rede. Ok. Além disso, esse tema Estações do Ano está intimamente ligado ao desenvolvimento humano, né? A agricultura se desenvolveu e se beneficiou da consciência dos nossos antepassados a respeito desse ciclo das estações do ano, e foi assim uma coisa sempre nos dois sentidos, né? A agricultura precisou dominar um pouco esse ciclo, à medida que dominava cada vez mais, a agricultura também funcionava melhor. Em cima, atrás desse ciclo das estações do ano, foram feitos calendários, os calendários foram sendo aperfeiçoados, e tudo isso também fez brotar
e crescer, se desenvolver a própria astronomia. E a fixação do ser humano em cidades, né? Primeiro aldeias e coisas assim, depois cidades, está intimamente ligado a esse tema. Quer dizer, compreender as estações do ano, mesmo que a gente não explicava muito bem naquela época, mas já era possível dar uma explicação racional para as estações do ano, essa compreensão, né, foi um passo gigantesco para o homem se desenvolver e para a própria ciência se desenvolver. Então, eu acho que é importante a gente falar disso, né? Depois vocês vão julgar também, né? E o que acontece? Esse é um primeiro passo. A BNCC está entupida de tópicos de astronomia hoje em dia, e a gente tem consciência de que os professores, em geral, não tiveram formação nessa área, né? E o que sabem, o que aprenderam em astronomia foi por iniciativa própria, assistiram um curso aqui ou ali, ou nem assistiram, e vêm lá de trás com professores que também não tinham formação em astronomia e tal, né? E o tema Estação do Ano é um tema, parece banal, parece que a gente já domina, que a gente sabe tudo, mas tem algumas sutilezas que a gente passa batido, e é sobre isso que eu gostaria de falar, né? Então, mas não é que eu também não acho que vocês teriam obrigação de ter refletido sobre essas coisas que nós vamos falar aqui. Mas eu tinha obrigação, tenho obrigação, mas eu não acho que vocês tinham, né? Mas, enfim, eu acho sim que vocês têm que ter a mente aberta para gente discutir aqui. Vocês podem ficar à vontade para perguntar e tudo mais, ok? Então, vamos nessa. Tudo bem? Ana, tá mudo o seu microfone, Ana. Marcelo, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui conosco. A gente vai se despedindo, né, Marcelo? Obrigada. Eu agradeço. E aqui, então, nessa roda, estará junto ao professor Rama, o professor Maurício e a professora Andressa. Professor, a hora que o professor Rama quiser que eu já compartilhe os slides, eu já posso compartilhar, ok? Por mim, tudo bem. Só colocar uma coisa, professor, antes. Pessoal, a gente está monitorando igual na outra formação, a gente está monitorando no YouTube, então, só para colocar também, Rama, nesse sistema, né, o pessoal acho que não consegue falar com você, mas se eles escreverem as perguntas, então, no YouTube, a gente acha um momento e fala com você, tudo bem? Então, pessoal, a gente está de olho aqui no chat do YouTube para ir anotando as perguntas e acompanhando, tudo bem? Perfeito. Acho que já foi apresentado também, mas eu tinha pensado, né, eu estava dirigindo no caminho, né, eu venho daqui do São Bento, né, lá do Horácio, e eu estava pensando enquanto eu dirigia aqui para casa, e o professor Rama já colocou bastante bem isso, né, o ensino de astronomia nas séries iniciais, ele esbarra também em habilidades muito interessantes, né, porque são habilidades como a observação, pode estar trabalhando ali registro, então tem várias habilidades da própria alfabetização científica, né, que tem relação. A gente não vai estar aqui pensando, né, vou pegar um aluno do primeiro ano e vou falar da inclinação, do eixo, da rotação, mas você tem um monte de coisas e várias das habilidades ligadas, por exemplo, percepção da variação, tem uma habilidade que acho que não lembro agora de cabeça o ano, que é ligada ao aluno perceber a variação do Sol ao longo do ano. Né? Então você tem outras que são ligadas aí a questão das sombras, né, na variação do Sol, a questão da relação de luz e calor, a formação de calor em determinadas superfícies. Então você na prática você tem várias habilidades diferentes ali no Fundo 1 que vão se somando para essa compreensão dos fenômenos astronômicos e especificamente, né, das estações do ano. E que estão ligadas a muitas habilidades importantes, né? Eu acho que especialmente aí pensando, repetindo, né, essa ideia da alfabetização científica, se a gente quer um aluno e que termina o quinto ano e está indo para o sexto ano e ele consegue observar um fenômeno, consegue descrever aquilo que ele viu, a astronomia é muito boa para isso, porque eles observam esses fenômenos, queiram eles às vezes ou não, né? A Lua está ali para ver. E eu acho que eu sempre gosto de repetir isso para o pessoal, a gente
O público aqui é principalmente professores, né, do Fundo 1, tem de outras matérias também e anos, mas eu acho que é interessante lembrar isso. O aluno no Fundo 1 que termina Fundo 1 gostando na minha área, né, gostando de ciências, ele vai ter uma vida fácil no Fundo 2, assim como se eu terminar o meu Fundo 2 com o meu aluno gostando de ciências, ele tende a ter uma vida melhor no ensino de química, física e biologia. Então, e eu acho a astronomia uma matéria assim, um conteúdo, né, um tema que é muito prato cheio para fazer o aluno gostar. A maior parte das crianças gostam, né, tem curiosidade, olha, assim, você vê brilhinho no olhar se você falar que você começa a falar de astronomia. Então, acho que esse é um tema que tem muito potencial para ser trabalhado muito bem, para desenvolver esse gosto que é muito importante, né? O aluno gostar de estar na sala de aula, gostar de estar aprendendo, ter gosto pelo que está sendo falado, é fundamental. Então, eu acho enfim, é bacana. E acabei de olhar aqui, né, o professor colocou das 4 estações do Vivaldi para os alunos. E, enfim, como o Ramo tinha colocado, a gente tem diferentes vertentes aí de história. Você pode trabalhar isso com tanta coisa, né? Esbarrar. E as 4 estações é de chorar, assim, tá muito bonita. Enfim, fica aí minha apresentação, meu boa noite para todos. E a gente está, então, acompanhando aqui no YouTube o chat para ir passando as perguntas, tá, gente? Obrigada, Maurício. Andressa, quer dar uma palavra? Puxando aí a fala do Maurício, né? Acho que é importante esse estímulo do ensino de ciências, tanto para o Fundo 1 e depois indo para o Fundo 2, né? Que a gente aprofunda mais, porque a base da ciência é a curiosidade, né? A questão do método científico e o que é a criança se não um cientista natural, né? Que está descobrindo o mundo, está entendendo o que está acontecendo. E, francamente, né, qual criança nunca quis ser astronauta, né, digamos assim, né? Então, esse assunto é muito rico para eles e é um início, né, para manter essa fagulha, essa curiosidade, que, infelizmente, a gente vai percebendo, conforme eles ficam mais velhos, eles vão perdendo, né? Esse que eu acho que é um dos grandes desafios dos professores de ciências de anos finais e ensino médio. No meu caso, quando vocês falam de música, eu sou menos culta, eu passo as 4 estações de Sandy Júnior mesmo, para eles, né? Aí já é engraçado que eles não têm mais essa referência, então já fica datado. Não sei se tem referência atual para a gente falar de 4 estações com eles, mas é isso. Ana, você está muda. Vou compartilhar a tela aqui, viu, gente? Ok. Ok, Ana? Tudo certo, professor? É possível visualizar? Mas eu não estou conseguindo mudar os slides. Ah, ok, foi. Certo? Então vamos lá, gente. Tá ok. Primeiro, vamos começar assim, discutindo o que são as estações do ano, né? Como é que a gente define as estações do ano? E aí que começam já os nossos problemas, né? As estações do ano, não existe uma lei que te obriga a definir de tal forma, assim, assim, assado. Então, isso já gera um pouco de bagunça. Além disso, tem países que adotam outras estratégias para definir o que eles chamam de estação do ano, né? Então, tem lugar que tem 8 estações do ano por ano, tem lugar que tem 3, tem lugar que tem 5, tem lugar que tem 4. Enfim, isso não existe nenhuma lei, tá? Mas as estações do ano, elas estão intimamente ligadas, elas são consequência de fenômenos celestes. Então, tem toda uma relação com a astronomia, e em astronomia a gente define as estações do ano. E a definição astronômica ela é reconhecida no mundo inteiro e tal, mas não quer dizer que o mundo inteiro adota. Ok? Mas é disso que a gente vai falar. Então, o que são as estações do ano? Né? Então, uma maneira muito comum de descrever as estações do ano é essa, que as estações do ano são alterações cíclicas da meteorologia, da paisagem, da temperatura, essas coisas todas.
Isso todos nós conhecemos, a gente fala isso, tal, tal. Tem algum problema? Sim e não. Em princípio, não teria grandes problemas, porque deve ter sido em cima disso mesmo que o ser humano começou a perceber esse ciclo, né? Mas o problema começa assim. Você explica para as crianças que a alteração da meteorologia e tudo mais, aí vocês mesmos, as crianças, todos nós vamos para a televisão e a gente vê assim, olha, o inverno no hemisfério sul vai começar às 21 horas do dia 21 de junho de 26 às 5h25. Caramba, será que às 5h25 o clima vai mudar? O clima local, a meteorologia local vai mudar? A paisagem vai mudar? A temperatura vai mudar? Como que é isso, né? Não. Essas variáveis meteorológicas não mudam, não se alteram num instante tão preciso assim. Então, isso gera uma confusão, né? Se eu estou esperando, estou definindo as estações do ano em função da meteorologia local, então eu teria que esperar, quando a meteorologia local muda, eu mudo a estação, mas não é assim. Tem um instante preciso. E é esse instante aqui que vem da astronomia. Okay? Então, normalmente... a gente tem mais problemas aí, que é, como é que a gente define o inverno? Normalmente a gente fala que o inverno são as estações frias, é a estação fria, faz frio, no verão é calor e tal, né? Mas será que a partir das 5 horas e 25 minutos do dia 21 vai começar a fazer frio? Não, a gente já está sentindo frio aqui, não é? E nem chegamos no dia 21 ainda. Né? Então, isso vai gerando uma confusão, né? Como é que a gente define a primavera, o verão, outono e inverno, né? Então, se a gente define com base na temperatura ou com base em outras coisas. Se você define com base, por exemplo, o verão faz calor, estação quente. Bom, será que começa o calor num instante tão preciso? Não. Então, isso traz confusão, isso gera confusão. E o que eu penso, como eu disse para vocês, nós vamos refletir aqui. Não tenho receita para vocês, nada disso. Mas eu acho que vocês têm que ter consciência, vocês têm que dominar isso para depois saber encarar, enfrentar as questões e tudo mais, né? Será que as estações do ano dependem de onde a gente está? Né? Quer dizer, falar, olha, o inverno é a estação fria. Realmente aqui eu estou com frio hoje, vocês também. Estamos nos aproximando do inverno. Mas será que quem está lá em Manaus, em Belém, está sentindo esse frio? Não. Nós vamos passar dia 21 de junho, vai começar o inverno, tal. Será que eles vão sentir frio lá? Não. Então, as estações do ano, elas dependem de onde você está? Será que depende mesmo? Será que a gente tem 4 estações do ano? Essas questões é que a gente vai discutir aqui. Será que as estações do ano estão mudadas, né? Porque isso também é uma coisa que a gente ouve, né? Por exemplo, agora nós estamos nos aproximando do inverno, está fazendo frio aqui, todo mundo acha que está legal, né? Mas caramba, você pode ter frio em outubro, em novembro, até em dezembro pode fazer frio. Ou daqui 3, 4 dias pode fazer calor, né? E aí a gente, mudou tudo, a estação está mudada. Será mesmo, né? Então a proposta questão que eu ponho para vocês é essa. Será que as estações, que essas alterações que a gente está definindo como sendo as estações, será que elas não são consequência também das estações? Quer dizer, as estações do ano devem estar por trás dessas alterações nas variáveis meteorológicas. Mas não são essas alterações. Esse que é o passo que a gente vai dar. Ok? Vamos lá. Então, eu vou cortar isso daí, porque não tem muito sentido eu definir as estações do ano desse jeito
e colocar instantes, dia, hora, minutos precisos para elas se iniciarem. E também eu sei que na mesma estação pode fazer calor num lugar e frio no outro, não é? Então não dá para definir as estações do ano desse jeito. Então a gente vai ter que pensar como é que a gente define as estações do ano. Ok? Então vamos lá. Uma definição aqui, olha, eu vou mostrar uma coisa para vocês, mas não tenho a mínima intenção que vocês assimilem isso assim, assim, tal. Mas eu tenho que falar disso. E muito menos que vocês vão mostrar isso para criança. Não. Ok? Mas vamos lá. Vocês sabem, a Terra é esférica, não é plana, de jeito nenhum, não é? E ela tem um movimento de rotação que vocês conhecem. Acontece o seguinte, tem uma grandeza em física que caracteriza o movimento. Então, por exemplo, é a velocidade? Não. A velocidade caracteriza um pouco um movimento, mas não é a melhor grandeza para caracterizar o movimento. Aceleração também ajuda a caracterizar o movimento, mas não é a melhor grandeza. A melhor grandeza, isso aqui é rápido, tá? A melhor grandeza que caracteriza, a grandeza que melhor caracteriza o movimento, a gente chama de momento. Tem um momento linear e uma coisa que se chama momento angular. O momento linear caracteriza um movimento retilíneo e o momento angular caracteriza um movimento curvo, um movimento de rotação. Então nós temos a Terra, isso é física, tá? Temos a Terra aqui girando, né? E eu vou colocar o momento angular da Terra. Vocês vão rir, mas é física isso, tá? Como que a gente sabe o que é o momento angular? O momento angular é uma flechinha que vocês aprenderam lá atrás, no colégio, tudo, como um vetor. Não precisa se preocupar, nós não vamos muito longe com isso, tá? E a física ensina o seguinte, eu pego a minha mão direita, coloco os dedos da mão direita no sentido da rotação, e para onde apontar o dedão é para onde está apontado o momento angular. É isso aqui é física. Tá? E é isso que a gente chama de eixo de rotação. A Terra não tem um eixo de rotação físico, concreto e tal. A Terra tem um momento angular. E esse momento angular é o que a gente chama de rotação, de eixo de rotação. Às vezes vocês falam eixo imaginário, tal, tá tudo bem, tá? Agora veja bem, esse eixo de rotação ele intercepta a Terra, a superfície da Terra em 2 pontos. Esses 2 pontos vão ser os polos. E se eu pegar um plano que corta a Terra passando pelo centro, ele vai definir um círculo, um grande círculo aqui na Terra que a gente chama de equador. Okay? É assim que é definido o equador e os polos. Vocês não precisam se perturbar com isso e nem ensinar para a criança, não é isso. Mas um dia vocês já ouviram falar disso e pronto. Essa que é a ideia. Mas o que é importante aqui é que o equador é um plano, estão vendo aqui, não é? E é o plano da rotação da Terra. O momento angular, que é essa flecha aqui, é o eixo de rotação da Terra. E o equador é o plano da rotação da Terra. E isso é importante para entender as estações do ano. Tudo bem? Vamos lá. E o equador, como vocês sabem, divide a Terra em 2 hemisférios. Isso também é importante quando a gente fala da estação do ano, que é o hemisfério sul e o hemisfério norte. Essas coisas são fundamentais, tá? E aí que está o segredo. O que acontece, né? Acontece que esses 2 hemisférios da Terra, eles não são banhados igualmente pela energia que vem do Sol ao longo do ano. Tem épocas que um hemisfério recebe mais energia do Sol do que o outro. E depois isso se inverte. Ok? É aí que está o segredo das estações do ano. Ok? É que esses 2 hemisférios não são banhados
do mesmo jeito ao longo do ano. Hora um é mais, outra hora outro, assim por diante. Ok? Então, vamos pensar desse jeito, tá ok? E a gente define as estações do ano desse jeito aqui, então. São 4 regimes diferentes de insolação. Insolação é essa energia solar que chega aqui na Terra, né? Então, cada hemisfério passa por 4 regimes, 4 momentos distintos dessa insolação total. E são as estações do ano. Okay? Quais são esses momentos? Vamos lá. Agora, então, estamos definindo as estações do ano. Aqui nós estávamos discutindo como definir, entendemos o que é o fenômeno, e agora estamos definindo. Então, como que seria a primavera? Estação das flores? Não. A primavera, do nosso ponto de vista, é, num certo hemisfério, não importa qual, na primavera a insolação é crescente, quer dizer, vai chegando cada vez mais energia do Sol naquele hemisfério, e a insolação é crescente e ela é maior do que no hemisfério oposto. Isso é primavera. O verão. No verão, a insolação é decrescente e maior que no hemisfério oposto. Olha que interessante. A insolação é crescente na primavera, mas no verão ela é decrescente. A quantidade de energia que a gente recebe do Sol no verão vai diminuindo, enquanto que na primavera ela vai crescendo. Tá? E nos dois casos, primavera e verão, a quantidade de energia que chega no hemisfério é maior do que no outro. E o outono? No outono, a insolação é decrescente, a quantidade de energia que a gente recebe é decrescente, que um hemisfério recebe é decrescente, e menor do que no hemisfério oposto. E, finalmente, o inverno. Olha que engraçado. No inverno, a quantidade de energia que a gente recebe é crescente e é menor do que no hemisfério oposto. Tá? Isso aqui é um pouco contraintuitivo, né? Que a insolação no inverno cresce, né? Ou que a insolação no verão decresce. Mas é desse jeito, gente, né? E aqui é muito interessante, olha. Aqui na primavera a insolação era crescente. Depois, no verão, que vem depois da primavera, ela ficou decrescente. Se ela estava crescendo e de repente ficou decrescente, quer dizer que ela atingiu um máximo e a partir daquele máximo ela começou a cair. Depois aqui no verão ela é decrescente, no outono ela é decrescente também. Então continua decrescendo. Depois no inverno ela ficou crescente. Ora, se ela estava decrescendo e depois ficou crescente, quer dizer que ela passou por um mínimo e depois começou a crescer. Então, no inverno, ela é crescente, tá ok? E isso aqui, gente, saber que no inverno ela é crescente é muito, muito legal. Veja bem, a insolação vai diminuindo, vai decrescendo, de algum jeito nós vamos sentindo isso, tal. Aí ela atinge um mínimo e começa o inverno, ela começa a crescer. Quando a insolação começa a crescer, o homem sabe isso há muito tempo, isso era a maior festa da humanidade. Não tinha carnaval que se comparasse com isso. Tá? Era uma época que o escravo virava o proprietário virava escravo, o homem se vestia de mulher, se enfeitava, trocava presentes. Isso era um rolo, isso era uma super farra. Por quê? Quando começava o inverno, falaram, mas que engraçado, eles não deviam festejar quando começava o verão, não. A festa era quando começava o inverno. Por quê? Porque aí tem o retorno da luz, do sol, coisa desse tipo. Claro que isso era lá na nossa, nós herdamos muito da nossa cultura da Europa, né? Lá o inverno é rigoroso, né? Então realmente você fica meses ali quase sem ver a luz do sol, muito pouco, muito frio, né? Mas quando você sente que a
a insolação começa a crescer, você sabe que dali um tempo você vai ter dias melhores, ensolarados e assim por diante. Então isso era muito festejado. E isso, no início do Império Romano, um pouco depois do início, caía perto do dia 25 de dezembro. Né? E era uma festa pagã. Né? Então não é à toa que a igreja cristã depois estabeleceu o dia 25 de dezembro como o dia máximo, a data máxima da cristandade, que é o nascimento de Jesus, para combater essa super festa pagã. Mas, enfim, era só um detalhe. Então, isso aqui é uma definição precisa, clara e tudo mais, de cada uma das estações do ano. Quer dizer que você tem que ensinar desse jeito, mas ter consciência disso daí. Tá? Quando que começa? Então, a primavera e o outono começa no que a gente chama de equinócios. O que é equinócio, né? Então, veja bem. Se um dia a insolação é maior nesse hemisfério, é maior aqui num hemisfério, é maior que no outro, depois ela ficou menor. Se ela era maior, ficou menor, então ela passou um instante teve um instante nesse ciclo aí que elas ficaram iguais. Né? Isso são os equinócios. Aqui, veja bem, no inverno a insolação é menor do que no hemisfério oposto, mas na estação seguinte era maior. Então, daqui do inverno para a primavera, ela teve que se igualar em algum instante. Esse instante é o que a gente chama de equinócio. Então, os equinócios de primavera e de outono vão dar início à primavera e ao outono. Né? E são os instantes em que a insolação é a mesma nos dois hemisférios. E o solstício de verão e de inverno, vão ter início, então, verão e inverno, são os instantes em que a insolação é máxima e mínima. Então, no inverno ela é máxima. No início do inverno ela é máxima. No início do inverno no início do verão ela é máxima. Então, a partir desse início, ela decresce. E no início do inverno, ela é mínima. Então, a partir que começou o inverno, a insolação começa a crescer. Okay? Aqui entra outro problema que a gente enfrenta. Qual a causa das estações do ano? Quer dizer, por que ocorrem as estações do ano? Por que os dois hemisférios da Terra não são banhados pela energia solar do mesmo jeito ao longo do ano? Essa que é a questão. Perguntar as estações do ano é a mesma coisa que isso. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente vê muito é isso, que as estações do ano ocorrem porque ora a Terra está mais próxima, ora mais afastada do Sol. Essa questão, ela foi já superada por muita gente, não sei se pela maioria das pessoas, eu não ponho minha mão no fogo, mas vocês todos já superaram e muita gente já superou e tudo mais. As estações do ano não ocorrem porque a Terra ora está mais próxima, ora mais afastada. Nessa figura aqui, vocês podem perceber que o Sol, todo o tempo, ele banha os dois hemisférios da mesma forma. Não tem diferença de um hemisfério para o outro. Então, tem alguma coisa errada com as estações do ano, porque com as estações do ano, uma hora um hemisfério é mais banhado pelo Sol, outra hora ele é menos, e assim por diante. Então, essa explicação aqui não está correta. E se vocês tiverem que argumentar, é simples. É só argumentar que se dependesse da distância, então os dois hemisférios estariam na mesma estação, porque quando um hemisfério está mais afastado do Sol, o outro hemisfério também está mais afastado do Sol. Ou quando está mais próximo, os dois hemisférios estão mais próximos. Então não dá para depender da distância. E o argumento que vocês podem usar é esse. Se dependesse, né, a gente teria a mesma estação nos dois hemisférios na mesma época do ano. E não temos, a gente sabe disso. Uma outra explicação da causa das estações do ano que a gente ouve é muito isso aqui. A variação da distância relacionada, né, com a questão anterior,
A variação da distância não explica as estações do ano, porque, na realidade, varia muito pouco a distância. Não. Imagina que fosse desse jeito. É a mesma coisa. Percebe que aqui, vocês estão vendo meu cursor, né? Aqui, os dois hemisférios seriam banhados do mesmo jeito, e aqui também seriam banhados do mesmo jeito. Eu não teria as estações do ano. Não depende da distância. A distância não entra na definição das estações do ano. Sendo grande ou pequena, ela não entra na definição das estações do ano. Tá? Professor, fazer uma colocação aqui, eu acho que é legal de colocar também para o pessoal. Recentemente, há poucos meses atrás, eu estava recebendo, e a gente hoje em dia tem que lidar muito com a coisa da internet e das notícias falsas, e a área de ciências é uma área que tem um bocado de canal sensacionalista, com informações bastante equivocadas, algumas delas, né? Há pouco tempo atrás eu recebi no grupo do condomínio pessoal fazendo referência a Ofélio, Periélio, né? E alguma coisa, mas era extremamente exagerado, tipo assim, a Terra está entrando no período em que ela fica mais perto do Sol por conta disso. Nossa, e era um negócio, sabe, por conta disso quase que o mundo ia acabar. Então, enfim, a gente tem que dialogar hoje em dia com isso também, né? Até porque as crianças vêm com essas informações. Mas, realmente, aí eu fiquei curioso, fui olhar nessas variações, como o professor colocou, elas são muito ínfimas, mas muito pequenas, né? A variaçãozinha, né, da distância da Terra para o Sol para a quantidade, né, de energia que a gente está falando, é profundamente pequena, né? A trajetória da Terra ao redor do Sol é quase que uma circunferência. É uma elipse, mas não é muito longe, a excentricidade não é muito grande, tá? Mas, enfim, a distância não entra. Agora, outras coisas que a gente lê e às vezes recebe, enfim, é que as estações do ano ocorrem porque a Terra é inclinada em relação ao Sol. E qual que é o sentido de uma esfera ser inclinada em relação a outra esfera? Não faz o mínimo sentido isso. Tá? Como é que eu defino essa inclinação? Não tem sentido. Não dá para uma esfera estar inclinada em relação a outra esfera. Então, aqui também não é legal isso aqui. Aí a gente pode encontrar uma coisa um pouquinho melhor. Ocorre por causa da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao Sol. Lembra que o eixo de rotação é aquilo que eu chamei de momento angular. Mas também não tem muito sentido, porque a inclinação do eixo em relação ao Sol, que é uma esfera, não faz muito sentido isso também. Tá? Então também não é uma boa explicação. E nem está correta, tá? Essa daqui é a mais comum. A mais comum e aceita como correta. Não aqui, nós não vamos aceitar isso. Mas ela é aceita como correta em geral, livro didático, plataforma de ensino, tudo, tal. Mas tem uma sutileza que é sutil. Mas veja bem, vamos ver. Ocorre por causa da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Ok? Aqui. Fala, pô, é isso mesmo, tá? É no livro, tal. Mas veja bem, pegando essa definição, se a inclinação é zero, quer dizer que se eu não tiver inclinação, eu não terei estações. É isso que essa definição me diz. Se as estações ocorrem por causa da inclinação, dessa inclinação aqui, então eu concluo que se essa inclinação não existir, não tem estação. Mas o que é essa inclinação não existir? É isso aqui, olha, preste atenção. Quer dizer, essa definição me diz que se a inclinação é zero, não tem estação. Mas olha aqui, agora está com inclinação zero. O eixo de rotação está no plano da órbita. E você vê claramente aqui que aqui o hemisfério norte é mais banhado pela luz do Sol do que o hemisfério sul. E aqui é o contrário. O sul é mais banhado pela luz do Sol, pela energia do Sol, do que o norte.
Isso são as estações do ano. Então, tem alguma coisa errada aqui. E esse erro ocorre por dois motivos. Por um motivo, para facilitar a linguagem. Se você pegar um bom livro de astronomia, né, eles vão dizer que as estações do ano são consequência da inclinação do eixo de rotação da Terra em relação a normal ao plano da órbita. Uma reta normal ao plano da órbita é uma reta perpendicular ao plano da órbita. Mas, claro, você não vai falar isso para o professor, para os alunos, para as crianças e tal, né? Mas é isso. É um pouco mais rigoroso. Então, essa definição aqui, ela não é legal. Não sei se vocês estão entendendo, tá? Quer dizer, do jeito que está definido, eu concluo que se a inclinação é zero, sem inclinação, eu não deveria ter estação. Quer dizer, eu não deveria ter estação. Mas eu tenho, olha aqui, inclinação zero, claramente os hemisférios são banhados de forma diferente. Que chato, né? Então, essa explicação também não está clara, não serve. Como que a gente mata isso? Então, vamos lá. As estações do ano ocorrem por causa da inclinação do eixo de rotação. Ah, não, essa aqui é a mesma, eu voltei. Aqui. Elas ocorrem por causa da inclinação entre dois movimentos. O movimento de rotação e o movimento de translação. Veja bem, lembra que o plano do movimento da rotação, vocês estão vendo meu cursor? É esse círculo vermelho aqui, é o equador. E ele é inclinado em relação à órbita da Terra aqui. E é isso que produz as estações do ano. Tá? Você fala, puxa vida, mas não estou enxergando direito, mas vocês vão depois receber esses slides e tudo, com calma, depois que passar a Copa do Mundo, que vocês estiverem tranquilos, bravos, mas tranquilos e tal, vocês dão uma olhada nisso. Mas, professor, só para te dar um feedback, porque você acho que você não deve estar conseguindo ver o chat daqui, o pessoal está elogiando, está falando, está conseguindo acompanhar assim as suas colocações, tá? Está parecendo interessante, está dando para entender, está muito claras as explicações, o pessoal está acompanhando sim. Ótimo, obrigado. Então vamos lá. Então eu posso dizer que a inclinação do equador em relação à órbita, o equador representa a rotação e essa órbita aqui representa a translação. Posso dizer que é a inclinação entre o movimento de rotação e o movimento de translação, quer dizer, a inclinação entre os dois planos ou os dois momentos angulares, ou os dois eixos, né? Então, ou eu falo de um jeito ou eu falo de outro. Vamos lá. Essa aqui, então, é a explicação correta para as estações do ano. Então, eu posso falar que os eixos são inclinados. Lembra que esse eixo de rotação é o momento angular da rotação. Mas a translação também tem um momento angular. Lembra? O momento angular está aqui. Então, eu poderia chamar isso aqui de eixo da translação. Uma vez, eu escrevi um artigo que eu mandei para o Maurício, né? Eu mandei para uma revista de ensino, os caras me criticaram, que eixo de translação não existe. Eu falei, não existe eixo de translação e nem de rotação. O que existe é o momento angular da rotação e da translação, que eu estou chamando de eixo da translação. Mas então é essa inclinação. Vou trazer esse eixo para cá, agora fica claro para vocês por que ocorre essa estação do ano. Por causa dessa inclinação. Claro, você vai falar, mas essa inclinação e essa não é a mesma coisa? Não. Inclinação zero agora, nessa definição, é se esse eixo ficar perpendicular. Então, se esse eixo ficar aqui na perpendicular, eu não tenho estação. Desaparece essa inclinação. Eu vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, ó. Se aquele eixo está aqui na perpendicular ao plano da órbita, o Sol vai estar sempre banhando os dois hemisférios do mesmo jeito. Eu não vou ter inclinação, não vou ter estação do ano.
Então, a ideia é essa, gente. Tá? Essa é a causa das estações do ano. De uma maneira simples, acho que a maneira mais simples de falar é a inclinação de dois movimentos. Tem o movimento de rotação e o movimento de translação. Se esses movimentos não fossem inclinados, o Sol estaria sempre banhando os dois hemisférios da mesma forma. Mas como ele é inclinado, uma hora esse hemisfério está mais exposto e outra hora é o outro hemisfério que está mais exposto. É isso. Tá? Não é a distância, nada disso. É a exposição, digamos assim, de cada hemisfério que vai mudando ao longo do ano. Então, tem época que um recebe mais, tem época que o outro recebe mais energia. Tem época que os dois recebem a mesma energia. Tudo bem? Aqui é uma mesma coisa, mesma forma. Isso que está aqui, eu estou mostrando lá. Eu estou prolongando o Equador aqui até encontrar o céu e prolongando a órbita da Terra até encontrar o céu. Nós estamos vendo tudo isso no céu. Está aqui o Equador e aqui está a órbita da Terra. Isso vai ficar muito claro para vocês que é essa inclinação aqui que manda, né? Então, imagina o seguinte agora. E aqui, embora isso pareça uma elipse, não é. Eu escrevi aqui que são circunferências, só que a gente está vendo de perfil, parece uma elipse, mas não é. Ela está achatada porque estamos olhando de perfil. São circunferências e o Sol está no centro. Não estou nem levando em conta aquela história que a trajetória da Terra ao redor do Sol é uma elipse, que o Sol está no foco. Por enquanto, não precisa disso. Tá? Então, vamos lá. A Terra faz isso ao redor do Sol. Então, olha como fica claro o que acontece aqui. Nessa parte, digamos aqui, superior aqui, quem é mais banhado pelo Sol é o hemisfério sul. Ele está mais voltado para o Sol. E nessa parte aqui inferior é o hemisfério norte que é mais banhado pelo Sol. E quando a Terra está bem aqui na intersecção, os dois hemisférios são banhados igualmente. São os equinócios. Quando ela está aqui, nessa região, vai ser o solstício de verão para um hemisfério e o de inverno para o outro. Tá? Percebe que se não existisse essa inclinação, se esses dois planos coincidissem, os dois hemisférios seriam banhados sempre do mesmo jeito. Eu não teria as estações do ano. Tá? Agora, lembra que essa linha azul aqui é o movimento da Terra ao redor do Sol. É a órbita da Terra. É a translação. E essa linha vermelha é o equador. É a rotação, é o plano da rotação. Ok, gente? Então, quando a Terra está aqui, percebe que o Sol vai banhar os dois hemisférios do mesmo jeito. Então, vai ser um equinócio. Como daqui para cá a insolação vai crescer para o hemisfério sul, então esse é o equinócio de primavera. Percebe que se não existisse essa inclinação, seria sempre tudo igual, né? Mas como tem... Quando a Terra estiver aqui, é quando o hemisfério sul recebe o máximo de energia. Então, o solstício de verão. Aqui começa o verão, aqui começa a primavera. Depois a Terra vem parar aqui, de novo, os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de energia. É um outro equinócio. E agora, a partir daqui, a insolação no hemisfério sul vai decrescer. Então, é equinócio de outono para o hemisfério sul. E depois, quando a Terra chega aqui, é o solstício de inverno para o hemisfério sul, porque é o hemisfério norte que está recebendo mais energia. Tá? Eu acho, assim, essa figura... Depois vocês parem para refletir, olhar para essa figura, ela mostra muito bem essa inclinação aqui, né? Que é a definição, que é a causa das estações do ano, a inclinação entre esses dois planos que representam dois movimentos da Terra, rotação e translação. Ok? Agora sim nós vamos falar da distância. Veja bem, tudo isso aqui, lá no passado, na Grécia Antiga, um dia a gente pode falar disso, era explicado também.
mas não explicado com a Terra orbitando o Sol, mas sim com o Sol orbitando a Terra. Isso está na mesma do ponto de vista das estações do ano, tá? Eu tinha uma figurinha, eu tirei porque para não enrolar muito, mas um dia a gente volta nisso, tá? Então isso era bem compreendido e tal. Mas a ideia dos gregos de que o Sol girava ao redor da Terra numa órbita uniforme, mesmo depois o Copérnico, que apresentou um modelo onde a Terra orbitava o Sol com movimento circular e uniforme, tudo, ela não casava, porque olha o que acontece. Isso vocês podem fazer com as crianças, tá? Dependendo da idade, tudo. Vamos calcular quanto dura da primavera até o verão, do início da primavera até o início do verão. Vai lá na internet, a criança pega lá início do verão, início da primavera e faz uma conta. Ela conta o número de meses, de dias, vai na folhinha e tal, e vai perceber que daqui até aqui são 89 dias e 89,6 dias. Esses números não são inteiros. Do verão até o outono são 88,98 dias. Caramba, por que não é igual daqui a aqui? Daqui a aqui são 92,75 dias. Caramba, bem diferente daqui já. E daqui a aqui 93,66 dias. Se você pegar, somar esses dois aqui, dá 177 dias e aqui dá 186. Dá 8 dias aí de diferença, sei lá. 8, né? Então, quando o homem percebeu isso, ele não tinha como ainda argumentar, mas já desconfiava que o movimento da Terra aqui não era uniforme. Veja bem, as estações do ano estão revelando para a gente que nesse trecho a Terra anda mais rápido do que nesse trecho. Ok? Quem vai explicar o que está acontecendo aí é um cara chamado Kepler, que vai justamente dizer que a órbita da Terra não é um círculo e que o Sol não está no centro. Que a órbita da Terra é uma elipse e que o Sol está no foco. E que quando a Terra está mais perto do Sol, aquilo que o Maurício estava falando, ela anda mais rápido, quando ela está mais afastada, ela anda mais devagar. Tá? Então, aqui eu coloquei um modelo antigo, porque eu estou preocupado para que vocês entendam essa inclinação, o que são as estações do ano, mas o fato de não durar, não ter a mesma duração, essa parte, revela que o movimento aqui não é uniforme. Tem horas que aqui a Terra vai mais depressa e aqui ela anda mais devagar. Né? Porque quem vai explicar isso é o Kepler e o Newton, com a gravidade, teoria da gravitação universal. Okay? Então, isso é importante. Se vocês forem fazer uma experiência com as crianças das estações do ano, tem que lembrar disso. Esse movimento não é uniforme. Tá? Então, olha aqui, ó. Uma maneira de você representar as estações do ano que eu gosto é isso aqui. Fazendo uma trajetória elíptica, que é uma elipse, e o Sol não está bem no centro, o Sol está um pouquinho afastado do centro. Então, quando a Terra está por aqui, ela anda, que a gente chama de periélio, como o Maurício disse, quer dizer, o ponto mais próximo da órbita da Terra do Sol, a gente chama de periélio, e o mais distante a gente chama de afélio. Então, a Terra aqui, ela vai bem depressa, tal, depois ela vai se afastando do Sol, ela vai indo mais devagar, aqui ela tem uma velocidade mínima, depois ela começa a se aproximar do Sol, vai acelerando, e assim, o movimento dela é variado, ok? E as estações do ano estão aqui. Solstício de inverno no hemisfério sul, porque agora é o norte que está mais exposto. Aqui o solstício de verão no hemisfério sul, porque é o sul que está mais exposto. E aqui os equinócios, que é quando os dois hemisférios recebem a mesma quantidade de energia. Tá? Bom, gente, vocês, como eu disse, a gente é para refletir. Só eu que estou falando, mas vocês estão refletindo. Mas vocês vão refletir mais depois, tá? Mas a ideia, estou chamando a atenção de vocês para alguns detalhes aí. Okay?
Agora, como é que a gente ilustra as estações do ano? Eu gosto disso aqui, né? Mas é mais difícil para você falar com criança, mas é mais legal para você enxergar o que você está falando. Tá aqui. Então, tem ilustrações desse tipo aqui. Eu nem coloquei os equinócios aqui, que o meu foco está aqui no solstício e tal. Então, o cara põe uma elipse, não está errado isso. O Sol aqui um pouco afastado do centro, mas aqui tal. E diz que aqui é solstício de verão no hemisfério norte, solstício de inverno no sul, aqui solstício de verão no sul, solstício de inverno no norte. Não está errado isso daí. Está até correto. Mas essa figura não é muito boa. Primeiro, que ela coloca o solstício de verão no ponto mais próximo do Sol, que é o periélio. E não é assim. O solstício de verão, como vocês bem sabem, é perto do dia 21 de dezembro. E o periélio, se não me engano, é 14 de janeiro. Então, esses dois pontos não coincidem, tá? Mas eu não gosto dessa figura pelo seguinte, que ela sugere que a distância interfere. Principalmente alguém que não lê muito bem, ele vê aqui, bateu o olho aqui, viu o verão, viu que está mais perto, ele nem vê o resto e já leva para casa que o verão é porque a Terra está mais perto e tal. Então vamos colocar a Terra no centro. E aqui eu escrevo que isso aqui não é uma elipse, é um círculo, uma circunferência. Se é uma circunferência, em qualquer ponto que a Terra estiver aqui, ela está à mesma distância do Sol. Então não tem mais distância, ok? E coloco desse jeito aí. Isso aqui parece uma elipse, mas não é uma elipse. Estou escrevendo aqui que é uma trajetória circular, só que a gente está vendo de perfil, não de topo, né? Porque eu quero mostrar essa inclinação aqui. A gente está vendo de perfil, então ela fica achatada. Então, essa é aceitável para mim, tá? Mas não é a melhor, mas é aceitável. E ela é aceitável por quê? Porque tem isso aqui, né? Isso aqui sugere de novo que a Terra, que os solstícios ocorrem nesses pontos que parece aqui que é o vértice aqui de uma elipse, coisa assim, tal, sei lá, mas é aceitável, não está errado. Okay? Eu, particularmente, prefiro essa aqui. Escrever que é uma trajetória elíptica, como é mesmo. Aqui está o periélio, até poderia pôr aqui um ponto, escrever periélio. Aqui está o afélio, escrever afélio. E a Terra aqui que reproduz mais a realidade. Quando a Terra está aqui, é janeiro, aqui em 14, 15 de janeiro. Aqui é 20, 21 de dezembro, né? E eu gosto dessa figura porque ela é provocativa. E ela está mais perto da realidade, mas ela provoca qualquer cara menos avisado que vê essa figura e fala, tá errado, o cara entortou a coisa aí, tal, né? Mas isso é importante, a gente tentar entender por que está aqui, né? Então eu gosto disso aqui, olha, tá? Solstício de verão, solstício de inverno no hemisfério sul, né? E aqui solstício, equinócio de outono no hemisfério sul, e equinócio de primavera no hemisfério sul, ok? Bom, deixa eu aproveitar aqui para reforçar uma coisa que vocês já sabem, mas não pode perder de vista. Quando a gente diz que é inverno no hemisfério sul, é inverno em todo o hemisfério sul. Em todo o hemisfério sul é inverno. Mas isso não quer dizer que faz frio em todo o hemisfério sul. Quando eu disser que é verão no hemisfério sul, é verão em todo o hemisfério sul. Mas isso não quer dizer que faz calor em todo o hemisfério sul. Tem lugar que faz frio. Pode ser um frio menos intenso, tal, mas faz frio. Tá? Então, essa associação calor-frio com as estações, ela é delicada, tá? E quando a gente fala das estações, eu não estou falando de estação do ano para Valinhos, para São Paulo, para Salvador, tal.
falando das estações do ano para o hemisfério sul. E é assim mesmo. Então, nós estamos no outono indo para o inverno no hemisfério sul, em todo o hemisfério sul. Agora, se vai fazer mais frio, mais calor, isso depende da latitude, isso depende se você está no litoral, depende se você está na floresta, se você está na montanha, e assim por diante. Tem uma série de outros fatores que vão trabalhar nas variáveis meteorológicas. Os meteorologistas ainda definem as estações com base nessas variáveis, mas não é legal, porque essas variáveis meteorológicas, como a gente falou lá no começo, elas dependem das estações do ano, mas também de outras coisas. Tá? Então tenham claro isso na cabeça. A estação do ano é para o hemisfério todo. Agora, se vai chover muito, se vai chover pouco, se tem a temperatura muito alta, muito elevada, muito baixa, tal, isso depende de outros fatores. E pronto. É assim que vocês têm que enxergar isso. Okay? Agora, como é que a gente vê as estações do ano? Claro, aqui eu pus uma paisagem maravilhosa, tudo. Se vocês estiverem na Europa, nos Estados Unidos, sei lá, aqui nós estamos no trópico, né? Mas se você estiver na zona temperada, uma latitude de 40 graus, 50 graus, coisas desse tipo, para o norte, para o sul, as estações do ano, as variáveis meteorológicas, esse ciclo é mais marcante, né? Eles mudam muito, tal, mas no trópico aqui nem tanto. No Equador, muito menos ainda, né? Agora eu vou explicar umas coisinhas para vocês, para a gente depois entender isso daqui, tá? Como é que a gente percebe as estações do ano? Antes disso, eu tenho que definir algumas coisas para vocês. Então, imagina aqui, estão vendo esse símbolo aqui? É um símbolo que eu quero dizer que essa figura aqui é uma esfera, não é uma circunferência, não é um círculo, é uma esfera. Tem que ver em 3 dimensões o que a gente vai desenhar aí. E é o céu, esse círculo aí é o céu, ou a esfera celeste, a abóboda celeste, como você quiser. Então, eu vou pegar a vertical. A vertical nossa, que estamos aqui em Valinhos e tal, ela atinge lá o céu, a esfera celeste, em 2 pontos. Esse ponto que está bem acima da nossa cabeça, a gente chama de zênite ou de zenite. E esse ponto que está abaixo, a gente chama de nadir. Mas eu não vou falar nunca isso para a criança. Não, não precisa. Mas você tem que ter essa imagem na cabeça para entender outras coisas. E aqui eu coloquei o eixo de rotação da Terra. Lembra que o eixo de rotação da Terra eu prolonguei. Lá onde ele encontra o céu, eu chamei aqui de Polo Sul e aqui de Polo Norte. Celeste agora, tá? Estou lá no céu. Esse ângulo aqui é o que vocês, eu também, a gente chama de latitude do lugar. É a inclinação do eixo de rotação em relação ao horizonte. E perpendicular ao eixo de rotação, eu tenho aqui o equador. Isso aqui você pode imaginar que o equador é o horizonte é o nosso horizonte até encontrar o céu, o equador prolonguei até encontrar o céu e tal. E por que eu coloquei isso? Porque a intersecção do equador com o horizonte me define 2 pontos cardeais. O ponto cardeal leste e o ponto cardeal oeste. Então, se eu perguntar, eu não vou perguntar para vocês, mas se alguém perguntar para vocês o que é o ponto cardeal leste, você não pode falar que o ponto cardeal leste é onde nasce o Sol. O ponto cardeal leste é a intersecção do equador celeste com o horizonte celeste. Ah, mas não é lá que o Sol nasce? Não. O Sol nasce aqui somente 2 dias por ano, 2 vezes por ano. O resto do tempo ele nasce para cá ou para lá. Tá? E tem um outro conceito que vocês precisam entender, que é o que a gente chama de meridiano local. Vocês lembram lá do globinho de geografia, aquele monte de meridianos e tudo? Tem um que passa em cima de Valinhos. Aquele é o meridiano local para quem mora em Valinhos. Tem o meridiano de Greenwich, tem o meridiano de Paris, o meridiano de Brasília, de São Paulo e assim por diante. Tá ok? E a gente chama isso de meridiano local, que é
essa circunferência aqui, esse círculo, né, que passa pelos polos, pelo vente, pelo nadir, que contém o eixo de rotação e a vertical do lugar. Não precisa se preocupar, vocês não vão fazer uma prova sobre isso. Né? E a intersecção do meridiano define os pontos cardeais norte e sul. Nota que os pontos cardeais são sempre pontos do horizonte. Então, como a Terra não é plana, cada ponto na superfície da Terra tem o seu horizonte, portanto, tem o seu leste, oeste, norte e sul. Se a Terra fosse plana, existiria um horizonte único, ok? Mas não é assim, tá? Então, estão aqui. E, em particular, o leste e o oeste são pontos do horizonte, mas também são pontos do equador celeste. Vamos brincar com isso. E aqui está a latitude. Agora, imagina o seguinte, que tem uma estrelinha nascendo aqui. Ela não está nascendo no ponto leste, ela está nascendo lá no horizonte leste. Tá? Então, essa estrelinha que está nascendo, nascer para a astronomia é quando o astro passa da parte inferior, abaixo do horizonte, para cima do horizonte. Não é quando a gente vê, é quando ele passa para cima do horizonte. Então, o que vai acontecer com essa estrelinha? Eu vou ver que essa estrelinha faz isso aqui, olha. Mas como assim, né? Então, lembra que a Terra está girando e que o plano de rotação da Terra é o Equador, que está aqui. Então, a Terra gira de oeste para leste e essa esfera aqui, que é o céu, que é a esfera celeste, como vocês quiserem, gira de leste para oeste. Está aqui as flechinhas. Então, todos os astros, eu vou ver fazer esse movimento por causa da rotação da Terra. Que eu posso estudar desse jeito aqui. Quer dizer, isso aqui é o que esse cara aqui, que somos nós, a gente vê se a gente ficar olhando para uma estrelinha ao longo da noite. Ela vai fazer isso aqui. E eu estou colocando vocês numa posição privilegiada agora, tirei vocês, coloquei vocês fora dessa esfera para enxergar o que aquele cara está vendo. E se eu tiver uma estrelinha que nasce aqui, ela vai fazer isso. Ela vai fazer esse movimento aqui. Por que a estrela faz esse movimento? Por causa da rotação da Terra. Tudo bem? E se eu tiver uma outra estrelinha nascendo aqui, ela vai fazer esse movimento. Percebe que o movimento é paralelo a quem? A esse círculo que estava aqui, que era o Equador. É paralelo ao Equador porque é por causa da rotação da Terra. Então tem que ser paralelo ao Equador. Tá ok? Todas as estrelas, se vocês olharem à noite, vão fazer um movimento desse jeito. Tá ok? Uma nasce, uma hora, outra depois, mas elas fazem esse movimento aí. Todas as estrelas, por causa da rotação da Terra. Agora vamos ao que interessa. Vamos colocar o Sol aqui. Então, olha, deixa eu voltar. Essa estrelinha aqui, azul, ela vai fazer sempre isso aqui, todo dia. Todo dia ela vai fazer isso. Essa pink aqui vai fazer todo dia esse movimento, e essa amarela vai fazer todo dia esse movimento. Com o Sol a coisa muda. Um dia o Sol nasce aqui, faz esse movimento, como das estrelinhas lá, tá aqui. Passa um tempo, ele nasce aqui. Ele faz esse movimento como a estrelinha. Outro dia ele nasce aqui. Ele faz esse movimento aqui. E pronto. Quer dizer, as estrelas nascem sempre e se põem no mesmo lugar. O Sol não. O lugar onde o Sol nasce vai mudando de um dia para o outro, 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 de um dia para o outro. Depois ele atinge o máximo aqui para o norte, depois ele começa a nascer cada vez mais aqui, até que ele nasce aqui no máximo para o sul. Agora vocês vão entender uma coisa que vocês ensinam. Olha aqui.
Pega essa trajetória aqui. Percebe que a porção da trajetória acima do horizonte é maior do que a porção abaixo do horizonte? Estão vendo? Abaixo do horizonte o Sol está aqui. E acima do horizonte o Sol faz tudo isso. Isso quer dizer que o dia é maior do que a noite. Quando que o dia é maior do que a noite? Na primavera e no verão. Ok? Então, quando o Sol está aqui ao sul do ponto cardeal leste, para nós que estamos no hemisfério sul, ou a gente vai estar na primavera ou no verão. E quando o Sol estiver aqui, nota que a trajetória acima do horizonte é menor do que a trajetória abaixo do horizonte. Então aqui o dia é mais curto do que a noite. Então aqui são as estações outono e inverno. Tá? Tudo bem, gente? Vamos lá. Agora, o Sol não vai mais para lá, não vai mais para lá, não. O ponto de nascer do Sol oscila entre dois máximos. Então aqui é um máximo, é um solstício, e aqui é um máximo também, máximo afastamento do ponto cardeal leste, é outro solstício. Tá? Aqui é o solstício de verão para o hemisfério sul, e aqui é o solstício de inverno para o hemisfério sul. E quando o Sol nasce aqui, percebe quando ele está aqui, a trajetória dele acima é igual à trajetória abaixo do horizonte. Significa que o dia e a noite são iguais. Então, quando o Sol nasce no leste e se põe no oeste, eu tenho o quê? Os equinócios. E que é natural, porque o equinócio, lembra que é um ponto, né, do Equador. Quando cruza a órbita da Terra, um ponto do Equador e um ponto do horizonte. Então, está aqui. Se vocês ficarem olhando todo dia, levantar cedinho para ver o Sol nascer, vocês vão ver que o Sol um dia nasce aqui, outro dia nasce aqui, outro dia 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 aqui. Ele atinge um máximo para o sul, depois o ponto de nascer vai se deslocando, deslocando, até atingir um máximo para o norte. E o Sol fica fazendo esse vai e vem aí a vida toda. E esse ciclo, esse ciclo dura um ano. Que é o ciclo das estações, é o ano das estações ou o ano solar. Isso dura um ano. Então, o homem lá na antiguidade já tinha sacado isso, ele tinha percebido, ele não entendia que era a Terra que estava orbitando o Sol. Mas ele colocava o Sol se movimentando. Em outras palavras, gente, o Sol tem dois movimentos superpostos aqui. E é isso que era o calcanhar de Aquiles para explicar. Ele tem esse movimento que ele faz aqui todo dia, de leste para oeste, mas ele tem um outro movimento que vai mudando o ponto de nascer e que dura um ano. Esse aqui dura um dia, e esse movimento do ponto de nascer dura um ano. Então tem dois movimentos superpostos, que vocês já sabem qual são. É o movimento de rotação. Tem o movimento de rotação da Terra, que é responsável por isso aqui, e tem o movimento de translação da Terra, que vai afastando e aproximando o Sol do Equador. Uma hora afasta no sentido para lá, depois aproxima, depois afasta do Equador para cá, e assim por diante, que tem período de um ano. É assim que o homem descobriu os dois movimentos da Terra. O movimento de rotação é mais fácil de descobrir, porque é todo dia, e aquele outro movimento é anual. Então, ele é mais lento. Okay? Como que o ser humano dominava as estações do ano e como que vocês podem brincar com seus alunos? Eu sei que ninguém mais tem tempo, a gente trabalha pra caramba, em condições longe do ideal e tal. Mas se tiver, vocês podem explorar isso da seguinte forma. Colocar uma estaca num lugar fixo e tal, e vocês vão ver que um dia o Sol cruza
o meridiano aqui. Como vocês viram lá, né? Mas um outro, e vai deixar uma sombra aqui. Tá aqui. Tempos depois, o Sol vai cruzar o meridiano aqui, vai deixar uma outra sombra mais comprida. Tempos depois, ele vai estar aqui, vai cruzar, vai deixar uma outra sombra mais comprida ainda. E depois ele volta. Ele fica oscilando aqui, a altura que ele cruza o meridiano vai oscilando. E as estações do ano estão aqui. Quando ele cruza o meridiano aqui mais alto, é o solstício, né? Para esse cara aqui, para esse observador. Aqui seria o equinócio, aqui seria o outro solstício. Né? Então dá para você sentir, acompanhar as estações do ano desse jeito aí. Okay? Agora tem que tomar cuidado. Vocês vão ler em algum lugar que no solstício de verão é quando o Sol está mais alto no ano. É quando ele atinge a maior altura no ano. Não, está errado. Isso é para gente. Nós que estamos no trópico, ou se a gente estiver além dos trópicos, isso é verdade. Mas se a gente estiver entre os trópicos, isso não é verdade. Tá? Então toma cuidado com isso aqui. Depende de onde a gente está. Aqui, coloquei aqui uma figura representando um observador aqui em Valinhos, em São Paulo, Vinhedo, Campinas, não importa, mais ou menos aí, no trópico. Né? Aliás, não é coincidência, né? Que a nossa latitude é 23 graus e meio e a latitude do trópico de Capricórnio é 23 graus e meio para o sul, claro. Né? E é justamente a latitude do trópico, o trópico é definido em função daquela inclinação que eu mostrei para vocês, que é de 23 graus e meio. Eu vou explicar por quê. Então, para um cara aqui em São Paulo, no trópico, bem no trópico, digamos, o Sol um dia vai nascer aqui, passa aqui, vem para cá, tal. É o solstício de inverno para esse cara. Aí o Sol vai nascendo cada vez mais se aproximando do leste, até que um dia ele nasce bem no ponto cardeal leste, passa aqui mais alto, vem, passa aqui e volta, depois ele continua se deslocando, até que no solstício de verão ele vai nascer, ele vai passar pelo zênite. E depois ele se põe. Então, quando a latitude é 23 graus e meio, que é igual àquela inclinação que eu mostrei para vocês entre os dois movimentos, o Sol atinge o zênite. Um dia no ano ele atinge o zênite, no solstício de verão. Okay? Que é a maior altura que pode ter é quando o astro está aqui no zênite. Então ele fica assim, aqui. As alturas ficam oscilando aqui. Isso é para quem está no trópico ou além dos trópicos, em direção ao polo, até o círculo polar. O círculo polar muda também. Mas quando está no trópico, atinge o zênite. Quando não está no trópico, o padrão é esse, mas sem chegar no zênite. Quando está no Equador, olha como é diferente. Para um cara que está no Equador, então a latitude é 0. Então o movimento já é perpendicular ao horizonte. E o que vocês notam aqui? Que o horizonte divide a trajetória em 2 porções iguais. Em qualquer época do ano, são 2 porções iguais, acima e abaixo do horizonte. Então, se você está no Equador, o dia e a noite tem a mesma duração sempre. E o Sol atinge a altura máxima aqui no zênite, não no solstício, mas no equinócio. Okay? Isso para quem está no Equador. E olha como o Sol se põe perpendicular ao horizonte, o Sol se põe muito rapidamente. Não tem aquele crepúsculo maravilhoso e tal. A gente vai lá para Natal, os caras vão lá no Rio, não sei o quê. Tem um crepúsculo maravilhoso. O cara lá tocando um sax e tal. Você toma 1, 2, 3 cervejas para esperar o cara aparecer. Daí mais 2, 3, até que ele toca. Depois você já nem sabe mais onde você está. Mas o que é maravilhoso é você estar lá tomando a cerveja. O crepúsculo ele é horrível. O crepúsculo é legal quanto mais afastado você estiver do Equador. Que aí o Sol vai se pondo aqui inclinado. Então o crepúsculo é mais duradouro,
é mais lento, assim por diante. Tá? Professor, aproveitando, Oi. faltam quase uns 10 minutinhos para a gente encerrar. A gente tem algumas colocações, muitos elogios em relação à nossa aula aqui, né? E aproveitando o gancho desses 2 últimos slides, a coordenadora Moni, não sei se é Monique, Monize, mas está no link dela, Moni, só a Mônica. Mônica, comentou que a gente, às vezes, até o professor Elton também, né, quando eu comentei da música de Sandy Júnior e tal, quando a gente tem essa visão das 4 estações, a gente tem uma visão muito de climas temperados clássicos, né? Então, neve, florzinhas aparecendo e tudo mais. Acho que durante a apresentação isso já foi desmistificando isso para a gente, né? Que é o mesmo estação em todo o hemisfério. E ela trouxe uma questão interessante para a gente. A gente está recebendo na rede muitos alunos estrangeiros, vindos, né, da Venezuela, do próprio Equador, né? E como a gente transpõe esse conhecimento para eles, não só os estrangeiros, mas os alunos brasileiros também. A gente tem alunos que vêm do Nordeste, né, aqui para o Sudeste, que eles têm dificuldade em entender esses conceitos, porque a vivência deles é diferente, né? Então, o professor teria alguma sugestão para a gente, para poder deixar esses conceitos um pouquinho mais simples? Porque, assim, por exemplo, aí tá bem claro, né? Porque que a gente vê essas questões de maneiras diferentes. Não, se você tiver alguém de Manaus, de Salvador, de Belém, sei lá, mais ao norte, ou alguém lá do Rio Grande do Sul mesmo, coisa desse tipo, né? Então tem que estar claro para ele que nós estamos na mesma estação, mas que a parte meteorológica, ela não depende só da estação, ela depende da estação, mas depende da latitude, depende da proximidade com o oceano, da proximidade com montanha, com floresta e assim por diante. Mas que a estação do ano é para o hemisfério todo. Mas a consequência das estações do ano depende também. Esse resultado, do ponto de vista da meteorologia, depende também de outras coisas. E que o Sol, ele faz esse movimento todo, tal, mas que não é idêntico ao longo do ano, né? Por quê? Porque o Sol tem esse movimento de leste para oeste, que é por causa da rotação da Terra, mas tem embutido nele um movimento de translação da Terra também. Então, quando você junta essas duas coisas, dá isso que eu estou mostrando para vocês. A altura muda e tal. Se o Sol ficasse sempre aqui no Equador, percebe aquilo que eu falei? Se o Equador não fosse inclinado em relação à órbita, então o Sol estaria sempre no Equador, sempre seria isso aqui. Não ia ter estação do ano. Sempre estaríamos no equinócio, ok? E outro ponto também que foi... Desculpa. Pode falar. Não, outro ponto que foi muito interessante, até eu e Maurício, a gente trocou uma mensagem em paralelo, foi a questão, assim, da angulação da Terra, que a gente ficou, eita, mas a gente falou isso, sei lá, no começo do ano e não é, né? E a gente vê essa questão do uso comum dos termos, né? Então, a gente acaba utilizando essa questão da angulação para a esfera da Terra. E realmente, quando a gente para refletir, não faz muito sentido, né? Não faz sentido, e na verdade é entre os movimentos. Então, assim, foi muito explodir cabeça. É importante. Assim, sabe? Que é uma questão óbvia que fica assim, meu Deus. É entre os movimentos e você compara eixo com eixo, plano com plano. Se você quiser comparar eixo com plano, você pode, não é proibido. Mas você tem que tomar cuidado e não pode falar do mesmo jeito. E, professor, vou aproveitar, eu tinha pensado, né, quando a gente fala, né, você estava colocando então toda essa questão da relação, até quando falou da proximidade da Terra com o Sol e tal, e na hora que a tua aula está muito boa, a gente foi juntando ideias, mas também não queria parar. Mas eu não vou pedir para voltar, não, mas eu acho que uma ideia, um conceito que é comum de ficar errado, e às vezes até na cabeça dos próprios professores também, e que eu acho que deriva muito desse esquema clássico que a gente está acostumado a ver em tudo que é livro, a gente bota no quadro, que é aquele esquema que tem o Sol e aí aquela órbita da Terra, né? E o desenho que a gente faz do Sol, quase sempre, é uma bola de fogo, né? E aí eu acho que uma questão que a gente confunde bastante
é a ideia, as pessoas pensam muito essa ideia assim, o Sol transmite calor para a Terra, né? E eu acho que é sempre importante lembrar, se a gente pensar o Sol não é uma fogueira que passa calor para a Terra como se a Terra tivesse aquecendo as mãos, né, nessa fogueira. Uhum. O Sol transmite luz, né? E essa luz, quando bate na Terra, né, ela começa a se converter em calor. Isso é uma coisa que, às vezes, quando eu coloco em sala, ou às vezes até eu vejo isso aparecendo na fala de alguns professores, né, vale lembrar, se o Sol transmitisse calor diretamente para a Terra, né, o espaço seria quente. E os astronautas estariam de sunga na Estação Espacial Internacional, né? E o espaço é frio. Então, eu acho que essa é uma... E, às vezes, eu acho que a culpa é um pouco desse nosso desenho tão comum, né, de colocar em quadro de sala de aula, que está nos livros didáticos, que é aquela bola de fogo no meio do sistema, né? E a Terra girando em volta daquela bola de fogo, como se ela estivesse sendo aquecida por uma boca de fogão, né? Então, eu acho que essa relação toda do aquecimento pela luz é uma questão importante para entender também a forma como a Terra é aquecida, né? Isso é uma coisa que eu pretendo dar um mini curso para os interessados, né, no observatório, e é uma das coisas que eu queria discutir mesmo, né? Se você falou do Sol, outro dia eu falei, não sei com quem de vocês, né, que eu mesmo desenho estrela com ponta, todo mundo desenha, quando vai desenhar uma estrela, põe ponta na estrela, né, mas a gente sabe que estrela não tem ponta, né? E tal, também dá uma discussão legal, assim, isso aí. Mas você tem toda a razão, a gente tem que tomar esses cuidados mesmo, tal, para ir também mudando aquilo, se aproximando da realidade, né? Senão a gente foge muito, né? Legal. E aqui eu fiz a mesma figura para o Círculo Polar Antártico. Se você estiver no Círculo Polar Antártico, a latitude é de 66,5. Percebe que isso é o complemento da latitude do trópico, que é 23,5. Né? Então, 66 graus,5, a gente teria essa situação. Percebe aqui, olha, quando o Sol nasce no leste, ele se põe no oeste, o tempo dele acima e abaixo do horizonte é igual. Mas nos solstícios, veja bem, o Sol não se põe. O Sol nasce, sobe lá, passa lá, vem e não se põe. Esse aqui é o famoso Sol da meia-noite. O Sol da meia-noite, que no caso do Círculo Polar, ele está aqui, tangenciando o horizonte. Então, eu tenho aqui um dia que dura 24 horas. A parte clara do dia dura 24 horas. Em compensação, no inverno, a parte clara do dia, no solstício de inverno, a parte clara do dia, zero. Eu vou ter 24 horas de noite, que é quando o Sol vai estar em 24 horas aqui abaixo do horizonte. Okay? E se eu for mais ainda para o sul, então eu vou ter mais dias com o Sol acima do horizonte no verão e mais dias com o Sol abaixo do horizonte no inverno. Então, aqui, à medida que eu vou indo mais para o sul, eu vou ter verão com vários dias o Sol acima do horizonte, e inverno com vários dias o Sol abaixo do horizonte, e assim por diante. Tá? Essas latitudes aqui delimitam algumas coisas. Por exemplo, latitude zero, Equador, o Sol nasce e se põe todos os dias, a órbita, a trajetória dele é perpendicular ao horizonte, coisas desse tipo, tal. No trópico, e o Sol no Equador passa 2 vezes pelo zênite. No trópico, o Sol atinge o zênite 1 vez por ano. Além dos trópicos, o Sol nunca vai ao zênite. Ele nunca vai a pino. Ele nunca fica bem em cima da minha cabeça. Tá ok? Entre os trópicos, o Sol, nos trópicos 1 vez, e entre os trópicos, 2 vezes por ano, o Sol vai a pino, passa pelo zênite. Fora dos trópicos, o Sol nunca vai a pino. Mas entre os trópicos, a gente nunca tem um dia ou noite com mais de 24 horas, ou igual a 24 horas. Além dos trópicos, a gente pode ter dias e noites
Quer dizer, entre os trópicos, o dia e a noite tem sempre menos de 24 horas. Né? E aqui, além dos círculos polares, eu posso ter dias e noites com mais de 24 horas. E entre o trópico e o círculo polar, o Sol não vai no zênite, mas eu tenho noites e dias com durações variáveis ao longo do ano, mas menos de 24 horas. Okay? Então, os círculos polares marcam regiões a partir das quais eu tenho dias e noites polares, quer dizer, com mais de 24 horas, e os trópicos demarcam regiões onde eu tenho o Sol a pino. E tem, finalmente, aqui, que o Sol, as estações do ano também são marcadas por constelações. Se vocês procurarem as Três Marias aí no céu, vocês não vão achar agora. As Três Marias são constelações típicas do nosso verão, né? Mas se vocês procurarem Escorpião, vocês vão achar. Escorpião é uma constelação típica do nosso inverno. Okay? E por que as constelações mudam? Né? Simples. Imagina que a Terra orbitando o Sol. Eu desenhei marreta, mas tudo bem. Imagina a Terra orbitando o Sol. Então, um dia a Terra está aqui, você não vai ver Aquário. Porque Aquário, aqui Peixe, está atrás do Sol. Vai passar aqui para cima do nosso horizonte junto com o Sol. Então, vai passar por aqui durante o dia, eu não vou ver. As constelações que eu vou ver aqui são essas que estão no lado oposto aqui do Sol. Passa um tempinho, a Terra vem parar aqui, as constelações que eu vou ver são essas. Depois, quando o Sol estiver aqui, eu vou ver essas constelações. E quando o Sol estiver aqui, eu vou ver essa. O Sol não, a Terra, né? Quando eu estiver aqui, eu vou ver essa. E assim por diante. Então, percebe? Eu não vejo essas constelações nessa situação, eu vejo essas. E assim por diante. E claro, você fala, mas por que tem esses bichinhos aqui, né? Porque o movimento do Sol chamou a atenção lá atrás. E para não só do Sol, da Lua, dos planetas e tal, que estão mais ou menos... Lembra da figurinha do livro de geografia, que os planetas orbitam o Sol mais ou menos no mesmo plano, né? Esses movimentos chamaram a atenção. E o homem, para estudar esse movimento, criou um tipo de uma régua, que é um círculo ali onde eles se movimentam, dividiu aquela régua em 12 partes iguais, cada parte um signo, e começou a estudar o movimento. Olha, o Júpiter está na primeira casa, Saturno está na segunda, num terço da terceira casa, o Sol está tal, e assim por diante. Foi uma maneira de estudar esses movimentos aí. Resumindo para acabar, então, estações do ano são 4 períodos distintos da diferença de insolação entre os dois hemisférios, ou 4 períodos distintos da insolação total em um determinado hemisfério. Elas são consequência da inclinação entre o movimento de rotação, que é representado pelo equador ou pelo eixo de rotação, e de translação, que é representado pelo plano da órbita ou pelo eixo da translação. Elas terminam e se iniciam nos solstícios, quando a insolação é máxima ou mínima, e nos equinócios, quando as insolações são iguais nos dois hemisférios. E elas têm durações diferentes por causa da aceleração do movimento orbital da Terra, a trajetória elíptica com o Sol em um dos focos. Vocês levam isso para casa numa boa. Obrigado, gente. Bom, professor, muito obrigada pela aula. Acho que, assim, em geral, a gente não teve tantas perguntas, né? Mas, assim, para quem estava na formação da semana anterior, que a gente falou dos biomas, eu acho, assim, já deu para fazer vários links, né? Pelo menos várias interconexões, acho que os comentários do pessoal, né? Em relação a como a gente explicar esses conteúdos para alunos de diferentes origens.
todos os comentários, assim, tipo, unanimidade, querem mais aulas com o professor, mais momentos com o professor, né? Ter outros momentos formativos. E, assim, é muito gostoso quando a gente convida alguém, né, para falar com a nossa comunidade e a gente vê que é um professor que gosta de dar aula, né? É gostoso ouvir, a gente não quer que acabe, a gente ficaria até o sol da meia-noite aqui ouvindo o professor falar e abrindo mais os nossos conceitos mesmo, né? Porque às vezes, por conta do dia a dia, a gente cai em coisas de uso comum, que a gente vê que uma mudancinha de explicação a gente pode abrir um horizonte novo para os alunos. Professor, uma dúvida. No momento, uma das perguntas de pessoa, eu fiquei pensando isso. No momento a gente está com algum, ou vai ter, está planejado, tem algum curso que os professores que estivessem interessados pudessem se inscrever no observatório, ou no site dele tem alguma coisa, deve ter alguma parte, né? Não sei, a gente pode também depois mandar esses links para o pessoal, né? Tem. Quer dizer, combinei com a Ana, né, da gente fazer um mini curso, duração de 3 horas e meia, 3 horas de curso e meia hora de cafezinho e tal. Lá no observatório, nos dias 21 e 22. Seria um grupo de manhã e um grupo à tarde, de grupos diferentes, né? Então, todos seriam 4 grupos, de mais ou menos 25 pessoas. E o curso é um curso de conceitos básicos de astronomia, né? Então, a própria estação do ano é um conceito básico, né? Mas tem outros, história das pontas nas estrelas, o movimento do Sol, esse movimento, que eu não entrei em muito detalhe, eu entraria em mais detalhes, é um conceito básico. A história do Big Bang, né, da origem do universo, também eu coloco aí como um conceito básico. E então vamos ter esse curso, sim, né? E talvez, aí, dependendo de como vocês encaminharem e tal, um outro dia, então, a gente pode voltar a fazer uma aula dessa, uma outra pegada, que eu acho que é legal também para vocês, que é um pouco histórica e filosófica a respeito da evolução da ciência, do conhecimento e tal, mas muito voltado para aquilo que a gente vê no céu. Quer dizer, essa é uma palestra que eu fiz centenas de vezes em formação de professor em vários lugares, né? Acho que eu fiz até em Valinhos também, mas isso há décadas, né? Que assim, é observando o sol e construindo o conhecimento. Quer dizer, o que a gente vê, o que o homem, nossos antepassados viam, o que eles construíram com aquilo, e vai evoluindo até a gente construir essa história da origem do universo, como é que isso apareceu, como é que surgiu e tal. Mas, claro, nesse mini curso a gente vai pincelar essas coisas também. Professor, muito obrigada. Assim, sem palavras, né? Foi, assim, uma baita aula, vamos dizer assim. Que delícia ouvir o senhor. Obrigada. Obrigado, Maurício. eu que agradeço. Em relação ao curso, pessoal, só para deixar aqui, essa semana ainda vai ser disponibilizado um link de inscrição, onde cada professor, de acordo com o seu horário livre, né, poderá aí se inscrever ou no período da manhã ou no período da tarde. Tem 4 turmas, né, professor? Uma turma no dia 21 de manhã, outra turma no dia 21 à tarde. Também vagas abertas para uma turma no dia 22 de manhã e uma turma no dia 22 à tarde. Isso tudo vai para as escolas por e-mail, com link e mais informações. Então, assim, fiquem atentos. E também a gente já deixa aqui o convite para o professor, né, participar de mais uma formação para a gente dar continuidade a esse assunto tão interessante, né, Andressa e Maurício? Uhum. Sim. Será muito bem-vindo. A gente vai combinar, sim. Muito obrigada, uma ótima noite a todos, um bom descanso. Ok. Um abraço, pessoas. tchau, gente. Como é que eu saio aqui?